Olá, tudo bem? Muito prazer. Me chamo Hollenberg Oliveira Martins, sou psicólogo clínico de base comportamentalista. Esses dias para trás eu gravei uma matéria a respeito de sensibilidade a críticas e, obviamente, a literatura nos mostra uma profundidade acerca deste tema e eu resolvi me enveredar aí e escrever algo a respeito. E algumas pessoas, coincidentemente, não conseguiram ouvir o podcast que eu também deixei gravado lá no meu canal. Depois, se você se interessar, pode me chamar no direct que eu passarei para você a respeito deste tema, sensibilidade a críticas, né? Eu quero deixar claro, antes de começar essa pequena discussão aqui, que o meu objetivo, obviamente, não é psicoterapeutizar ninguém, jamais, né? Na verdade, é muito mais colocar em pauta algo que às vezes pode estar muito próximo a nós e esclarecer que existem tecnologias, ferramentas, serviços, prestadores de serviço no mercado que podem nos auxiliar, nos ajudar a lidar melhor com estas experiências que cravaram em nós alguma maneira de se comportar hoje em dia. Então, quando a gente fala, sensibilidade a críticas, nós precisamos pensar também qual a origem disso, né? Como que isso se mantém, quais os efeitos que isso traz para o indivíduo e o que a pessoa poderia vir a fazer no meio de todas estas insatisfações que as experiências cotidianas podem oferecer a ela, né? Eu costumo dizer que quem nunca recebeu uma crítica, quem nunca lidou com esse dissabor, que atire a primeira pedra, né? De fato, receber crítica não é uma coisa muito apreciável, mas algumas pessoas aparentam ser um tanto quanto mais sensíveis a isso. E eu gostaria até então de esclarecer um pouco essa palavra, né? Sensibilidade. Apesar que não seja um tema que clinicamente a literatura comportamental não aprecia muito essas expressões para compreender a ocorrência de certos fenômenos, ou seja, sensibilidade é uma palavra convencionada pela cultura para categorizar alguma coisa, para representar alguma coisa. E isso às vezes difere de uma terminologia clínica baseada num referencial teórico capaz de compreender como que se manifesta este fenômeno. Então, eu quero deixar isso claro, que apesar que eu utilizei essa palavra sensibilidade, foi meramente para atender aí a percepção, digamos assim, né? Que o público pudesse discriminar mais do que eu estou querendo falar nessa pequena discussão, né? Então, quando a gente parte para essa condição, né, sensibilidade a críticas, nós não deixamos de olhar para o histórico de desenvolvimento. Hoje, cotidianamente, é bem possível de você se deparar com críticas no ambiente de trabalho, na escola, na família nuclear, no relacionamento, nos contextos sociais. Eu acredito que provavelmente você já deve ter lidado com esta situação em diversos contextos. Algumas pessoas são mais resistentes a isso, né? Por que isso acontece? Mais sensíveis a isso, ou mais sentem mais do que as outras, né? Sei lá se a gente poderia olhar dessa forma. Mas vamos entender um pouquinho quais as possíveis origens. Gente, existem diversas formas que uma pessoa pode vir a desenvolver aí esta condição de discriminar com mais facilidade uma crítica do que outra pessoa. Às vezes uma pessoa recebe uma crítica e nem percebe que foi criticada. Já outras pessoas, elas discriminam mais essa condição, essa possibilidade. Então, quando a gente fala de histórico que foi preponderante para influenciar, se não instalar essas classes de respostas que uma pessoa se torna sensível a críticas,
nós pensamos num histórico de vida coercitivo. Né? O que é um histórico de vida coercitivo? Lá vem você, Hollenberg, com essas palavras técnicas. Vou tentar deixar isso um pouco mais claro. Né? Quando nós falamos de um ambiente, um histórico coercitivo, nós estamos nos referindo a alguns excessos de cobranças, excessos de repreensões, excessos de advertências, e às vezes isso era contingentemente a comportamentos da criança variados, não necessariamente que implicaria no desempenho de uma tarefa. O simples fato do ato de se alimentar poderia ser alvo de críticas, a maneira como este jovem se alimentava, a maneira como esse jovem verbalizava as suas primeiras palavras, os seus primeiros pedidos, tudo isso poderia ter sido alvo de críticas por alguns dos seus cuidadores, que nós vamos chamar também de agentes controladores. Por que agentes controladores? Porque eles vão permitir certas coisas, eles vão cercear então o comportamento dessas crianças através da forma, da postura imperativa, autoritária, que eles acabam articulando neste ambiente de desenvolvimento deste sujeito, né, desta criança. Né? Excessos de castigo, principalmente se a criança não fizesse tal coisa, bem feito, né, conforme os critérios daquele adulto. E aí a gente começa agora a perceber algumas falhas, né, algumas problemáticas. Por quê? Inadvertidamente, seria muito cruel nós esperarmos uma aptidão de uma criança tal qual como nós esperamos de um adulto, né? Ela está em desenvolvimento ainda, então, obviamente que não vai sair conforme os nossos critérios. Nós precisamos validar isso, nós precisamos reconhecer isso, mas não, infelizmente, algumas pessoas simplesmente acreditam que por terem sido desenvolvidos da mesma forma, já vou falar um pouquinho disso, é uma condição sine qua non para eles replicarem isso aí com seus filhos. Pena que esses filhos que vão lidar com outras problemáticas na fase adulta e esses pais não estarão lá para ajudá-los a lidar com este contexto. Desaprovações, né, as famosas caras feias, quando um filho fazia uma coisa de um jeito que às vezes não satisfazia aos critérios do pai ou da mãe, padrasto, madrasta, avô, avó, quem quer que seja, enfim, e por aí vai. E quais os efeitos que isso acaba promovendo para esta criança? Obviamente, ela acaba se tornando um tanto quanto mais inibida, e não é difícil da gente perceber que isso é possível. Afinal de contas, da maioria dos comportamentos que essa criança vinha emitindo, como resultado desses comportamentos, da forma de pegar no garfo, da forma de verbalizar suas primeiras palavras, da forma de tentar brincar de uma determinada maneira, da forma de inventar uma brincadeira, da forma de não conseguir completar um raciocínio, da forma de não conseguir desempenhar a tarefa, andar de bicicleta na velocidade que um pai ou quem quer que seja que esteja ensinando consiga, já seria alvos de ásperas repreensões, críticas, punições, ou seja, coerções. Então, de tanto este indivíduo lidar com estas cobranças, ela acaba se tornando um tanto quanto mais inibida. E é tão estranho isso, porque às vezes até pelo excesso de reconhecimento, eu também começo a colocar uma condição aversiva para este jovem, para esta criança. Se eu espero muito dela, se eu falo algo extremamente que eu crio uma expectativa muito alta sobre algo que ela vai fazer, obviamente eu também estou controlando, estou demonstrando a ela que eu estou esperando mais do que talvez ela pode entregar. E às vezes ela não sabe me dizer isso. O máximo que ela vai fazer, obviamente, é tentar fazer aquilo, e às vezes ela pode se deparar com a cara feia de reprovação desses adultos, porque ela os decepcionou, né? Então a pessoa começa a se inibir por conta desses
fatores aí, né? Isso acaba sendo também um tanto quanto humilhante. Então, os efeitos desse ambiente coercitivo lá no passado acaba colocando esse sujeito para experienciar a sensação de humilhação, né? Nesses contextos que ela experienciou aí essas críticas, essas represálias, ela não conseguia arguir com os seus cuidadores, então ela se sentia humilhada, né? Logo, na fase adulta é muito provável que essa pessoa também passe agora a evitar expor, evitar fazer algo mais ou menos, evitar fazer algo que os seus resultados fiquem sobre a observação dos outros, sobre a criticidade dos outros. Ele pode se sentir muito mal, pode começar a protelar, inclusive, pode começar a boicotar, inclusive, algumas tarefas que estaria em jogo essa possibilidade de ser criticado, né? Até mesmo porque no passado ela lidava com sensações extremamente dolorosas, aversivas, toda vez que essas críticas aconteciam, essas represálias aconteciam. E essa pessoa, inclusive, pode desenvolver déficits em comportamentos e sentimentos de autoconfiança. Além do mais, ela pode desenvolver também déficits em comportamentos e sentimentos de autoestima, porque agora ela passa a fazer muito o que o outro espera que ela faça, que ela cumpra. E, obviamente, se ela passa a fazer mais coisas em função do que o outro espera, ela deixa de fazer o quê? Obviamente, ela vai deixar de olhar para ela. E ela vai viver muito em função das expectativas do outro. E isso mina fortemente esse sentimento, né, de autoestima, esse sentimento de que ela tem o próprio conteúdo e que esse conteúdo, embora seja algo que para ela faça sentido, ela agora tem receio que esses adultos não se contentem com o que ela é. Então, obviamente, ela acaba se comportando muito em função do que esses outros vão ditar para ela, né? Esses cuidadores, quer seja padrasto, madrasta, avô, avó, enfim. E fica claro da gente perceber que essa pessoa pode desenvolver também um padrão de autoexigência, né? Comportamentos de autoexigência, né? Demora muito para fazer uma tarefa, fica engajado quase que madrugada afora para fazer algo, tem muito retrabalho, é uma resistência muito grande e pode inclusive se tornar uma pessoa extremamente crítica. Pode também se tornar uma pessoa extremamente crítica, né? No sentido agora de não cometer o erro, né? É uma tentativa de não cair na mesma condição passada, né? Então isso vai ficando cada vez mais claro. Veja que os efeitos não são nada digestivos, né? A pessoa, muito pelo contrário, ela vai passar a experimentar muitas sensações aversivas, como sentimento de culpa também, isso pode acontecer. Majoritariamente nós podemos também deparar com pessoas que apresentam muita tendência à timidez, né? Dificuldades aí de se relacionar publicamente, obviamente, crises de ansiedade, porque se ela está fazendo um projeto que outras pessoas estão esperando aquilo, ela fica na iminência da possibilidade de crítica mais uma vez, né? Então tudo isso pode vir a acontecer. Isso acaba comprometendo a autonomia e a independência dessa pessoa, a liberdade dessa pessoa, de uma certa forma, vai passar a ser algo extremamente restrito e engessado. Espero que esteja ficando claro aí para você do que eu estou falando. E como eu falei, existem algumas pessoas que pensam que, pelo fato deles terem passado pela mesma condição com quem os criou, isso não teria problema deles replicarem este padrão, esta topografia com seus filhos. Olha, me desculpa, isso é mais ignorância do que conhecimento. Porque, para começar,
você é de outra época, o seu filho está nascendo em outro período, em outro momento. O que era cobrado no passado, hoje não se cobra tanto, muito pelo contrário. O que era cobrado no passado, às vezes caiu em desuso, hoje se cobram outras coisas extremamente difusas, confusas, e isso pode, inclusive, colocar esse sujeito, esse jovem, numa condição periclitante. Se você for parar para pensar, os concursos de antigamente, inclusive, não pediam certos tipos de conteúdo. Hoje já está esperando que os candidatos apresentem certas aptidões em áreas, em certos tipos de conhecimento, aptidão física. Converse com as pessoas que são concursadas há muitos anos atrás, veja com elas as diferenças que isso demonstra. Então, me desculpe, não vale a pena cometer os mesmos erros crassos que acidentalmente, quero deixar isso claro, foi cometido com você. E obviamente, eu estou fazendo isso aqui não é para culpabilizar ninguém, muito pelo contrário, é para esclarecer, até mesmo porque não existe um manual de como se criar um ser humano perfeito, e nem é isso que nós estamos procurando, mas que você pelo menos dedique tempo e busque conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais, ler um pouco mais acerca deste assunto, porque tem muito a oferecer com a tecnologia até então, embora algumas pessoas usam a tecnologia de outra forma. Esses indivíduos, inclusive, eles podem se tornar também, como efeito deste histórico coercitivo, eles podem se tornar também insensíveis a elogios. Eles podem não reconhecer ou quase não acreditar que eles estão fazendo algo, estão recebendo um elogio, né? Que o outro às vezes aprecia aquilo. E a manutenção disso, como que se dá, Hollenberg? Olha, a literatura nos mostra diversas formas que a pessoa pode manter esse padrão nela. Ou seja, ela vai acabar articulando possíveis comportamentos do que nós chamamos de comportamentos de fuga e esquiva. Obviamente, ela vai passar a evitar certos contextos que mostre a ela essa possibilidade de receber a crítica, a falha, o erro. E se a gente for parar para pensar, nós não temos muito controle do que nós pensamos ter uma série de coisas para a nossa própria vida, né? E tem muitas pessoas que às vezes ficam tentando evitar isso de muitas formas, né? Através de vários comportamentos. A pessoa também pode começar a mentir, pode omitir a verdade, passa a articular muitos diálogos que não têm acurácia nenhuma, simplesmente para se esquivar, às vezes, de uma situação, de uma condição que, às vezes, ela poderá ser criticada. Enfim, ela pode também, como eu falei, pospor, ela pode passar a protelar, pode passar a, vou usar uma palavrinha que a cultura adora, né? Procrastinar tarefas que envolvam desempenho, que envolva tolerância à frustração, que envolva disciplina, né? E outras palavras aí que a cultura também aprecia bastante, né? E, obviamente, somente conhecer isso não é o suficiente para mudar. Você precisa buscar um profissional qualificado para te ajudar a entender melhor como que tudo isso veio acontecendo na sua vida, a depender dos contextos. Mais uma vez, deixo claro que o objetivo não é culpabilizar ninguém, muito pelo contrário, é compreender como que esses comportamentos foram aprendidos e como que nós podemos lidar com ele daqui para frente, que outras aprendizagens que nós podemos extrair disso aí. Falei do retrabalho também, né, que é uma coisa que é muito comum a pessoa também lidar com isso. E aí, uma coisa bastante absurda que pode vir a acontecer com a pessoa é que ele ou ela pode começar a se confundir, ou seja, devido a produzir altos padrões, é extremamente elogiada pelas outras pessoas, ela passa a ser reconhecida
pelo que ela faz, mas não pelo que ela é. Isso é extremamente doloroso. Essas pessoas, elas podem passar a ser extremamente reconhecidas publicamente, socialmente, familiarmente, pelo que elas fazem e não pelo que elas são. E isso percebe que tem aí por trás todo um engajar em múltiplos comportamentos na tentativa de manter esta percepção social, essa percepção do outro. E isso causa muita angústia na pessoa, isso causa efeitos neurotizantes aí, né? Causa muitos problemas, acima de tudo, sobre a própria saúde emocional da pessoa a médio e longo prazo, caso ela esteja engajada em comportamentos de tentar atender a esses padrões estipulados que, vez ou outra, acaba chegando até ela, né? O que fazer, então? Qual o primeiro passo? Reconhecer que apresentam características desse padrão, desses comportamentos que você ouviu aqui nessa discussão, nessa matéria, é o primeiro grande passo, mas isso não é o suficiente. O próprio comportamentalista Skinner já dizia que o autoconhecimento é aquele indivíduo que consegue descrever as variáveis que estão controlando, influenciando certos tipos de respostas, certos tipos de comportamento nele. Ele vai se encontrar numa condição mais vantajosa para modificar isso. Mas isso não significa ainda a mudança. Além de ele conhecer isso, tomar ciência disso, ele precisa, obviamente, se engajar na manipulação dessas variáveis. E aí isso vai se dar bem mais asseguradamente com o acompanhamento de um trabalho de um profissional da psicologia, né? Buscar aí esse tratamento, então, é uma das primeiras e grandes opções que essa pessoa vai se beneficiar, né? E, obviamente, consequentemente desse trabalho aí, implementar, experimentar as mudanças descobertas dentro do processo psicoterapêutico, porque simplesmente comparecer lá pode não ser o suficiente. Então, isso é muito comum. Então, essas são algumas medidas que eu quero deixar aí para você. Se valeu a pena, curta aí e compartilhe se fez sentido para você. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado pela sua atenção.